Nessa videoaula, discutiremos sobre a elaboração do artigo científico. De acordo com a norma BNT 6022, artigo científico é a parte de uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas mais diversas áreas do conhecimento. Hartmann e Santa Rosa nos lembram que a finalidade de um artigo científico é registrar os resultados de uma pesquisa, comunicar seus resultados à comunidade de pesquisadores daquele campo e contribuir para o avanço do conhecimento. Dessa maneira, os artigos científicos necessitam atender a algumas características específicas desse gênero textual. Um artigo acadêmico pode ser original, com relatos de experiências de pesquisa e estudo de caso, ou então uma revisão de literatura ou revisão bibliográfica. Qual a estrutura do artigo científico ou artigo acadêmico? Do ponto de vista estilístico, o artigo deve apresentar os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Nesse slide, percebemos que nos elementos pré-textuais temos o título e o subtítulo, se houver, o nome dos autores logo abaixo, o resumo na língua do texto e as palavras-chave na língua do texto. Já os elementos textuais do artigo científico contemplam a introdução, o desenvolvimento e as conclusões ou considerações finais. Finalmente, o título e o subtítulo, se houver, traduzido para uma língua estrangeira, juntamente com o resumo e as palavras-chave, todos traduzidos para uma língua estrangeira. Também as notas explicativas farão parte aí dessa seção, bem como as referências, o glossário, apêndices e anexos. Vejamos com mais detalhes cada um desses elementos. Nos elementos pré-textuais, o primeiro elemento que temos na página de abertura do artigo é o título e o subtítulo, se houver. Logo abaixo do título deve ser inserido o nome do autor, acompanhado em rodapé de breve currículo que o qualifique na área do conhecimento do artigo, juntamente com seu endereço eletrônico. Logo abaixo da indicação de autoria, isto é, do nome do autor, nós temos o resumo do artigo na língua do texto. Trata-se de um elemento obrigatório. O resumo é uma sequência de frases concisas e objetivas com até 250 palavras, contemplando-se o objetivo do artigo, as principais discussões, a metodologia utilizada e as principais conclusões. Já as palavras-chave são inseridas logo abaixo do resumo na língua do texto e separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. No próximo slide, nós temos uma figura que demonstra a apresentação dos elementos pré-textuais no artigo científico. Quanto aos elementos textuais, temos inicialmente a introdução, que deve constar um texto com a delimitação do assunto discutido, os objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do artigo. Na sequência, temos o desenvolvimento, que consiste na parte principal do artigo, com a exposição ordenada e pormenorizada do assunto tratado. Divide-se em seções e subseções, que variam em função da abordagem, do tema e do método. Finalmente, temos conclusão ou considerações finais, na qual se apresentam as conclusões correspondentes aos objetivos propostos pelo estudo. Ainda abordando sobre os elementos textuais, gostaria de dar algumas dicas para a elaboração da introdução. Primeiro, contextualize e delimite o assunto tratado no artigo. Defina claramente o problema da investigação, frequentemente expresso na forma interrogativa. Apresente os objetivos geral e específicos da pesquisa e teça comentários sobre a metodologia da pesquisa utilizada para a elaboração daquela investigação. Para a elaboração do desenvolvimento, precisamos esclarecer alguns pontos. Primeiro, não utilize a expressão desenvolvimento para nomear esse subtópico. Embora não tenhamos uma sequência rígida, no caso de artigos originais que apresentam relatos de pesquisa, frequentemente o desenvolvimento é subdividido nos seguintes tópicos: uma fundamentação teórica, metodologia da pesquisa ou materiais e métodos, e um subtópico de análise e discussão dos dados. Já para os artigos de revisão de literatura,
sugiro que subdivida o desenvolvimento em subtópicos conforme os objetivos específicos propostos na introdução de seu estudo. Já para as considerações finais ou conclusões, nós temos que entender que se constitui o último subtópico do desenvolvimento. E para elaborar essa seção, eu sugiro que apresente uma síntese, nas suas próprias palavras, das principais discussões desenvolvidas ao longo do artigo. Responda ao problema da pesquisa, demonstre como o objetivo geral da pesquisa foi alcançado, sugira possíveis temáticas como continuidade da pesquisa, demonstre as limitações do estudo. Ademais, evite inserir citações bibliográficas nas considerações finais. Finalizando, nós temos os elementos pós-textuais, que, segundo a ABNT, devemos ter o título resumo e palavras-chave, bem como seu título traduzido para um idioma de divulgação internacional, como inglês, francês ou espanhol. No entanto, ao ler artigos científicos publicados em diversas revistas, perceberá que essa tradução de resumo e palavras-chave é frequentemente inserida nos elementos pré-textuais, logo abaixo do texto na língua portuguesa. Outro subtópico dos elementos pós-textuais são as notas explicativas. São explicações adicionais, numeradas ao longo do texto do desenvolvimento e são colocadas de acordo com a necessidade de esclarecimentos adicionais. Por último, nos elementos pós-textuais devem ser inseridas referências, que se trata de um elemento obrigatório e elaborado conforme a norma da ABNT 6023, com as referências bibliográficas de todas as obras citadas no transcorrer do artigo, tal como discutimos no módulo 3 desse curso. Finalmente, temos os seguintes elementos opcionais: o glossário, com as palavras ou expressões de uso restrito que foram empregadas no texto, com seus respectivos significados. Temos também os apêndices e anexos, que são partes extensivas ao texto, sendo que apêndices são elementos elaborados pelo autor do artigo como instrumentos utilizados na pesquisa, compilação dos dados, etc. E os anexos são aqueles que não foram elaborados pelo autor, mas que poderá ajudar o leitor a complementar a sua compreensão. Tanto o glossário como apêndices e anexos são elementos opcionais e podem ser inseridos conforme a necessidade. Como sugestões concludentes para a elaboração de um artigo científico, é aconselhável verificar as orientações da instituição a qual o artigo será submetido, a revista, o periódico, o congresso ou evento científico. Fique atento para a normalização requerida, pois além das normas ABNT, as normas APA, bem como as normas de Vancouver, são muito requisitadas em tais situações, especialmente em eventos e periódicos internacionais. Em síntese, percebemos que o artigo científico apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. É necessário atentar para algumas características composicionais e estilísticas. Precisamos também atentar para as regras gerais da apresentação, de acordo com a normalização utilizada, seja ABNT, APA, Vancouver ou outra. Eu recomendo que leia os textos indicados nas referências dessa videoaula e consulte-os para a elaboração de seus artigos científicos. Até o nosso próximo encontro.